Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nesta sexta-feira, sextou. É uma alegria estar com cada um de vocês que nos acompanham aqui no canal da Gazeta do Povo. Lembrando que estou aqui no comando também do Sem Rodeios até a volta da Rossana Bittencourt. Se não me engano, ela volta no dia 30. Então a gente segue aqui Sem Rodeios emendado com Entre Linhas nessa tarde aqui com vocês na Gazeta do Povo. Vamos ver quem está aqui comigo, os excelentes comentaristas do Sem Rodeios, Jorge Serrão, André Marcília, logo mais chega a Júlia Lucy também. Boa tarde, Serrão, muito bom estar aqui contigo novamente. Saudações, minha querida Mari, estamos aqui para mais uma jornada. Vamos tentar explicar por que o STF puniu o Collor, mas livrou todos os outros da Lava Jato. Interessante. Interessante, né? Não é só a democracia que é relativa aqui no Brasil, a Lava Jato também, né? Depende dos interesses. Boa tarde, André Marcília, muito bom também sempre estar na sua companhia. Boa tarde, Mariana, Serrão, toda a nossa audiência. O Brasil é relativo, né? O Brasil nós somos relativos. Aliás, o que não é relativo nesse Brasil, né? A gente precisa, talvez, pensar o que é inteiro nesse Brasil. Tudo é relativo. É verdade. Para começar analisando esse caso que o Serrão já levantou a bola aí, importante a gente falar, né? A gente viu tantas anulações de delações, de processos da Lava Jato, tá todo mundo liberado, mas aí agora, em meio a tantos outros episódios que estamos vendo no país, escândalo do INSS, a Jair Bolsonaro sendo intimado em plena UTI, daí de repente aparece essa notícia aí para tentar dar uma, né, tomar cena, como a gente usa no teatro, né, quando alguém rouba a cena ali de outros episódios que estão acontecendo. Como que você analisa, Jorge Serrão? Por que será que agora o alvo foi exatamente o ex-presidente Collor? Bom, primeiro motivo, saudações meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Primeira razão bem objetiva. Fernando Collor de Mello, há muito tempo tornou-se um aliado de Jair Bolsonaro. Então isso torna ele o motivo de extensão para ser preso. Tanto que a Petelândia comemorou a prisão de Collor e já esfuziante dizendo: o próximo preso será Jair Bolsonaro. É muita cara de pau dessa galera. Eles conseguem antecipar a decisão judicial. Mas, pô, Petelândia, vamos falar sério, né? Não precisa nem ser profeta, mãe de nada, nem coisa nenhuma para poder prever isso que vocês previram, né? Vocês estão de brincanagem sempre. Agora, a prisão do Collor é tida por essa esquerda como um troféu. Sempre tiveram ódio do Fernando Collor de Mello. Mas nos tempos da querida e saudosa Lava Jato, no Petrolão, vocês foram aliados do Fernando Collor, porque ele está sendo exatamente acusado de um crime que teria ocorrido na gestão presidencial de quem? De Dilma Vana Rousseff. Foi em 2015 que Collor foi acusado, condenado por ter recebido 20 milhões da empreiteira UTC em troca de apoio político para indicar ali diretores na estatal BR Distribuidora. Foi isso. Junto com o Collor, também seu famoso e fiel escudeiro lá do passado, Pedro Paulo Leone Ramos, que agora foi condenado também à prisão, só que em regime semiaberto. Collor foi condenado direto a pegar cadeia, prisão em regime fechado, só que a bondade suprema lhe concedeu uma prisão especial em um presídio em Maceió. Collor queria ter ido para Brasília. Ele viajou, ele estava tentando viajar para Brasília, 4 horas da manhã. Quem é bolsonarista já sabe. O lema do sistema de poder no Brasil é: derrotamos o bolsonarismo. Então Collor foi mais um que entra para a lista dos derrotados. O caso dele deve ser apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas muito provavelmente tem casos de exceção. A Lava Jato livrou praticamente todo mundo que estava implicado nela que interessasse ao sistema de poder. Teve um que não interessou. Tem um rapaz chamado Sérgio Cabral Filho. Porque ele fez uma
delação premiada esquisita. Na delação premiada dele, ele falou mal de um ministro do Supremo, dizendo que esse ministro vendia sentenças. Aí o que aconteceu com a delação premiada do Sérgio Cabral? Fácil, extremamente fácil. A delação premiada foi desconsiderada e anulada, mas Cabralzinho agora não consegue se livrar das condenações na Lava Jato. Tudo de normal. Rigor seletivo e perdão conveniente são a marca registrada do modelo juristocrático que está operando no Brasil há bastante tempo. Collor também vai experimentar desse mesmo espírito de vingança. Fernando Collor, quem mandou você apoiar Jair Bolsonaro, rapaz? Tinha que ter ficado lá com a Petelândia, tranquilo, aí você não teria problemas nenhum, ok? Então, agora aguente o degredo. Boa, Serrão. Agora eu vou pedir para o Vitor Kunz eu colocar aqui o print, né, de umas publicações no X, que eu vou pedir para o André Marcília comentar em seguida. Ali a gente viu Miriam Leitão dizendo que a diferença entre Collor e os outros casos da Lava Jato, né, que existe uma diferença, e aí compartilhando um link ali. E aí o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, disse que comprovantes de depósito em dinheiro na conta de Collor foram encontrados no escritório de Alberto Youssef em busca por mim autorizada, disse o Sérgio Moro, né, sendo esta a origem da investigação. Não procede, portanto, sua afirmação de que o caso não tem relação com o trabalho de Curitiba. A gente já esperava, né, que fosse existir aí esse malabarismo narrativa, tentando justificar o que é injustificável, né, André Marcília? Como que você analisa aí isso tudo que está vindo à tona agora e a própria prisão do ex-presidente Collor? Ô Mariana, só para provocar mais o Marcília, se o Sérgio Moro disse que o caso tem a ver com Curitiba, então, Marcília, o Collor vai poder se livrar, que livraram o outro por causa do juiz de Curitiba, então o Collor está salvo aí, Collor, se deu bem, né, Marcília? Pois é, esse é o ponto, né? Aliás, tem 3 pontos que eu acho que são interessantes nesse caso. Primeiro, como bem adiantou o Serrão e colocou a coisa no lugar, né? A gente ainda vai ter esse julgamento finalizado do Collor, né? Aqui a gente tem o ministro Moraes, vamos dizer assim, né, deu uma decisão daquelas monocráticas dele e com isso atinge o Collor, mas a gente tende, em tese, aguardar os demais ministros se manifestarem sobre isso. Deveria ser dessa forma. Então, mais uma decisão monocrática, mais uma vez o ministro Moraes nos holofotes. E o segundo ponto que eu acho que é importante a gente destacar é que a gente não pode descolar esse fato que foi ontem à noite, ontem no final da tarde revelado, do fato de que o ministro Moraes e o STF estavam nos holofotes do mundo inteiro. Ontem saiu na imprensa do Brasil todo a questão da intimação ridiculamente cruel do STF ao ex-presidente Bolsonaro. Saiu na imprensa internacional, estava todo mundo falando. Revistas inglesas, revistas norte-americanas, revistas de esquerda, de direita, do que for, estavam todos mostrando o quanto que aquilo é um absurdo. Só no Brasil isso acontece. Só no Brasil, não apenas só isso acontece, como nós temos aqui advogados e até médicos que relativizam um ato como esse. Eu estava vendo com uma vergonha alheia, alguns advogados dizendo, não, veja, é justificável sim, porque se você somar 2 mais 2 é igual a 8, e dividido por 5 que dá menos 13, enfim, os advogados acabavam chegando ali a uma conclusão matemática de que sim, seria possível. Bom, basta bom senso, basta um pouco de humanidade para você ver que isso não faz sentido nenhum. Como é que é possível advogados e até médicos, vi médicos se manifestando sobre isso, de que a intimação seria possível sim, de que não haveria risco médico, olha só, um médico se metendo até no diagnóstico do outro, e com isso relativizando a intimação. Mas na imprensa do mundo inteiro, isso foi tratado como um absurdo. E aqui no Brasil, diante desse holofote desconfortável, a gente sabe que os ministros não gostam de holofote, sobretudo dos internacionais, não é? Vide a cartinha que o Barroso fez no final de semana para Economist. Então, diante desse cenário,
de uma forma muito confortável, esse caso veio à tona. Essa decisão tira os holofotes da questão da intimação cruel a Bolsonaro e passa os holofotes agora ao Collor, que está sendo preso. E aí já começou a se discutir, vai ser preso na Papuda, vai ser preso na Polícia Federal, se for preso na Papuda é um precedente para o Bolsonaro, enfim, o assunto já se desviou, ele está, enfim, na Superintendência da Polícia Federal, acho que de Maceió, e esse assunto se esvaneceu, mas outros ficam, e o debate saiu da crueldade do ministro Moraes e passou a Lava Jato. Voltamos a discutir a Lava Jato. Ontem eu até postei no X, né, que para desviar os holofotes da questão da intimação do Bolsonaro, o STF ressuscitou até mesmo a Lava Jato. E você bem trouxe esse terceiro ponto, que também é muito interessante, talvez a questão maior de fundo, eu ia até trazer mesmo esse post do Sérgio Moro, porque ninguém melhor do que o juiz da Lava Jato para desmentir uma imprensa que quer relativizar essa decisão, dizendo não, essa aqui era uma Lava Jato B, esse caso do Collor era uma Lava Jato linha, era uma Lava Jato genérica, não, era a Lava Jato que o Toffoli anulou, era a Lava Jato da Odebrecht, era a Lava Jato que fez com que o Lula trouxesse no Uber da FAB a ex-primeira-dama do Peru, é essa mesma Lava Jato que foi completamente soterrada e destroçada, que agora prende o Collor. Eu vou reler até isso que você trouxe, porque é importante. O Sérgio Moro, ele fala que os comprovantes de depósito de dinheiro na conta do Collor foram encontrados no escritório do Youssef, em buscas por ele, pelo Moro autorizada. Ou seja, essa foi a origem da investigação. Então, se a origem da investigação que envolve o Collor nasce, não apenas em Curitiba, mas nasce de uma autorização do Sérgio Moro, como é que então é possível isso valer e as outras não? Vamos nos lembrar que todo mundo até agora foi inocentado, entre aspíssimas, foi livrado, né? Todas as penas foram anuladas e as delações foram anuladas e o dinheiro devolvido e as confissões foram ignoradas. Tudo por quê? Porque entenderam que o juiz Moro não era isento. E por não ser isento, eles foram espalhando essa não isenção, essa falta de isenção para todo mundo que estava na Lava Jato. Então o entendimento inicial de que ele não era isento em relação a A, foi entendido que ele não era isento em relação a B, a C, a D, a todos, o alfabeto dos corruptos que passaram pela Lava Jato, menos agora nesse caso. Agora nesse caso não. Nesse caso a decisão do Moro que autorizou a investigação se iniciar e que resultou na prisão do Collor, aí essa vale. Isso é um absurdo, isso é lamentável, isso mostra o quanto nós aqui no Brasil estamos relativizando não apenas a Constituição, não apenas as nossas leis, nós estamos relativizando o que é corrupção. A depender de quem comete o ato ou de quem não comete o ato, a nossa mais alta corte faz vista grossa ou prende. Isso é ou não é o fim de um país? É verdade, André Marcília. Vamos dar boa tarde agora para a Júlia Luci, que chegou aqui para compor essa bancada maravilhosa, cheia de excelentes comentaristas. Boa tarde, Júlia. Já chega comentando para a gente, por favor, sobre essa questão aí, né, da prisão do Collor, que expõe essa ambiguidade do STF, que tanto tempo trabalhou aí para desmontar a Lava Jato e que agora traz à tona de novo esse caso. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Mari, bom te ver por aqui. Boa tarde, querido Serrão. Cada vez com mais sardas, hein, Serrão? Bonitinho. André Marcília está aqui com a gente, que está fazendo esse trabalho belíssimo de falar sobre o direito constitucional. Olha, gente, quem quiser entender o direito, analisar os fatos com base no direito, que eu acho que é o que a gente tem que fazer, está aqui a sugestão de seguirem o André, que ele está fazendo um trabalho belíssimo. Inclusive, eu não vejo outro jurista fazendo isso, viu, André? E eu fico feliz que você esteja em vários espaços da mídia para poder levar uma visão técnica do direito brasileiro. E boa tarde à nossa querida audiência que está aqui conosco na Gazeta do Povo. O Serrão tem toda a razão. Essa decisão de prender Fernando Collor de Mello não foi em vão. Ele foi aliado do presidente Bolsonaro, ele se posicionou favoravelmente ao presidente Bolsonaro, e a gente sabe que existe
uma espécie de, não vou falar maldição não, mas assim, a pessoa que apareceu muito ao lado do presidente Bolsonaro, ela realmente vai ter o rigor da lei, digamos assim, né? Como o próprio presidente Bolsonaro. Fernando Collor de Mello, ele foi condenado a 8 anos, né, de prisão. Ele agora vai ser julgado dentro do plenário do Supremo. O Senado também vai poder, eu não sei se o Senado, neste caso, vai trazer para si a discussão sobre o caso, porque ele não tem mandato mais, o ano passado, ele não foi reeleito senador, então ele está fora de mandato político, né? E acontece esse pedido de prisão 33 anos depois de ele ter sofrido o impeachment, exatamente por ter cometido tráfico de influência durante o seu período como presidente da República, né? Vamos ver agora qual que vai ser o posicionamento do Supremo. Eu, particularmente, não acredito que haja possibilidade de relaxamento da prisão dele. Ele, embora tenha 75 anos, ele tem um bom estado de saúde e deve continuar preso por pelo menos algum tempo. Agora, eu gostaria de comentar sobre a intimação que o presidente Bolsonaro recebeu. Porque a gente tem, no direito brasileiro, o claro impedimento de você intimar a parte do processo que esteja numa grave situação de saúde, num grave estado de saúde. E aí a gente vê algumas pessoas da imprensa quererem justificar essa decisão oriunda do ministro Alexandre de Moraes porque o presidente Bolsonaro fez uma live estando dentro da UTI. Então, é importante a gente separar aqui as duas esferas. Quando você tem uma situação vedada por lei, a lei claramente proíbe a intimação de uma das partes do processo. Quando essa parte do processo está numa situação de gravidade de saúde, isso não pode ser relativizado por nada, porque a lei explicitamente proibiu. E isso não se confunde nem um pouco com o fato de ele ter entrado por alguns minutos na internet para poder se comunicar com as pessoas. Ele não está proibido de se comunicar com as pessoas. Ele tem condições, em alguns momentos ele teve condições de falar. Ele recebe uma ou outra visita. E não haveria nenhum tipo de impedimento para que ele tivesse feito essa live. E o fato também de ele ter feito a live não retira a situação de gravidade do estado de saúde dele. Então, gente, foi uma situação que eu tenho certeza que revoltou qualquer brasileiro que tenha bom senso. Qualquer pessoa que já tenha sido internado por alguns dias, que já tenha tido a infelicidade de ter ficado numa UTI, como eu já fiquei, por exemplo, numa UTI, é uma situação péssima. Ninguém fica numa UTI se realmente não for muito necessário. Porque, inclusive, um ambiente de UTI é um ambiente extremamente propício para você pegar infecção. Tem muitas pessoas que, infelizmente, morrem em decorrência de infecção que pegaram em ambiente hospitalar. Veja o tamanho do risco. Até mesmo a oficial de justiça foi comprometida neste momento, porque ela foi obrigada a entrar numa UTI. E eu vi algumas pessoas comentando, mas ela não deveria ter seguido a ordem. Sim, gente, ela teve que seguir a ordem. Ela realmente teve que cumprir com o papel dela. Ela, como servidora pública, tinha que entregar aquele papel. Se ela tivesse recusado, poderia ter dado problema para ela. Talvez a equipe médica poderia ter se oposto a entrar uma outra pessoa, mas qual é o hospital, qual é a equipe médica que compraria uma briga com o senhor ministro Alexandre de Moraes? Então, eu quero, aqui neste momento, externar a minha profunda indignação com isso que o presidente Bolsonaro viveu. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei tomada de muita raiva, como ainda estou tomada de muita raiva, porque é indigno, é desumano, é cruel, é maligno que alguém tenha pensado em intimar o presidente Bolsonaro. E detalhe, dando um prazo de 5 dias para a defesa dele se manifestar. Agora, sabe qual é o resultado?
Quanto mais perseguirem o presidente Bolsonaro, mais ele crescerá em popularidade. Mais ficará evidente que o governo Lula caçou, quebrou o país, não tem o que falar, não tem como disfarçar, precisa requentar a ideia da suposta tentativa de golpe o tempo inteiro, precisa perseguir o presidente Bolsonaro o tempo inteiro, porque não há mais o que falar, para desviar o foco do fracasso do governo, que o próprio governo agora já assumiu que em 2027 não tem dinheiro, não vai ter dinheiro para pagar as despesas públicas. Nós vamos entrar naquilo que a gente chama na economia em shutdown, em 2027, meu povo. 2027. Eles pegaram um governo com as contas superavitárias. Eles pegaram um governo com as empresas estatais dando lucro. E eles já estão entregando um governo insolvente, com uma inflação descontrolada. O nosso PIB não crescerá mais que 2%, ao passo que o PIB da Argentina crescerá, previsão da ONU, 5,5%, um crescimento superior ao da China, que lá fizeram tudo diferente do que fizeram aqui. Este é o contexto que nós estamos vivendo. Temos hoje um ex-presidente da República buscando sobreviver, literalmente, com um quadro de saúde extremamente frágil, e esse homem entregou o governo organizado, apesar do período da pandemia, e nem isso, nem o mínimo de dignidade não foi dado a ele, e ele teve que receber uma intimação dentro da UTI. É uma das coisas mais bizarras que a República Brasileira já pôde vivenciar. E para finalizar minha fala, alguma coisa está muito errada na República Brasileira. Os nossos presidentes, quase todos eles, ou foram impeachmentados, Collor, Dilma, ou presos, Lula, Temer. Algumas pessoas já colocam a prisão do presidente Bolsonaro como certa. Ainda não aconteceu. Se Deus quiser, não acontece mesmo porque não tem embasamento para acontecer. O único que até agora não teve nenhum problema foi o presidente Fernando Henrique. Ou seja, a República Brasileira dá sinais de que ou o povo realmente não tem condições de escolher, e aí a gente vai ver alguns monarquistas falando da ideia de ter um sistema, um governo monárquico, porque não era tanto escândalo assim, não seria tanto escândalo assim, ou então as nossas instituições precisam ser revistas, porque é uma instituição, é um poder caçando o outro, caçando as lideranças do outro. Então a gente precisa entender o que significou isso agora, essa prisão do Fernando Collor, ex-presidente, ex-senador, agora preso dentro da Operação Lava Jato, que foi desmantelada já pelo Poder Judiciário, inclusive com diversas multas anuladas, condenações anuladas, mas ele acabou de ser preso. O que isso quer dizer? É somente o apoio ao presidente Bolsonaro ou é a exposição da falência da nossa República? Boa, Júlia. Já já a gente volta a falar, né, sobre essa intimação ilegal de Jair Bolsonaro na UTI, inclusive que teve repercussão no exterior, uma forte repercussão, e daí aí a gente entende um pouco melhor porque esse episódio do Collor apareceu nesse contexto todo, né? Mas antes disso, eu gostaria de convidar nossos comentaristas para discutirem também sobre a questão que envolve o escândalo do INSS, e agora vem uma ideia de jirico do PSOL, que é o seguinte, ó, vocês vão encontrar na editoria de economia da Gazeta do Povo. PSOL quer usar dinheiro do pagador de impostos para cobrir desvio bilionário no INSS. Essa matéria é do editor Diógenes Freire Feitosa na Gazeta do Povo. Serrão, vai sobrar para o pagador de impostos, né? Ah, só para variar, né? A gente precisa, antes de eu comentar essa história, eu preciso fazer um registro da melhor frase que definiu a situação do Fernando Collor, que foi feita pelo Otávio Guedes na Globo News, e um leitor nosso, o Alex MTB, destacou aqui. Ó. O que disse o Otávio Guedes? O azar do Collor é não ser primeira-dama do Peru.
senão estava anistiado e andando de jatinho da FAB. É esse o Brasil surreal. E dentro desse surrealismo, vem agora a ideia genial de botar o contribuinte brasileiro para cobrir o rombo criminoso feito em cima dos aposentados e pensionistas do INSS. E esse rombo é no bolso das pessoas. Mas tem o rombo da Previdência, que é aquele rombo famoso que acaba nunca, né? A Previdência é o negócio que mais arrecada no Brasil. O dinheiro da Previdência Social é igual água, distribuição de água pelas empresas distribuidoras, não para nunca, né? O dinheiro entra no caixa da Previdência toda hora, é o caixa mais bem alimentado. No entanto, esse dinheiro entra e na hora de pagar as aposentadorias, olha que coisa interessante, no caixa do Tesouro, para pagar aposentado e pensionista normal, é merrequinha. E mesmo assim, essa merrequinha ainda leva tungadas. Mas quando é para o andar de cima, para pagar as mega, hiper, super aposentadorias de outros poderes, por exemplo, o Poder Judiciário, opa, aí não tem problema de dinheiro. Arranja-se verba suplementar, ou então argumenta-se, não, o Judiciário é superavitário, ele gera muitas receitas. Depois vocês vão implicar que eu fico rindo. Gente, eu fico rindo para não chorar. Porque se eu for chorar, eu vou provocar uma inundação na Gazeta do Povo. Vai vazar tudo, vai ser uma coisa horrorosa. De tanto a gente ter que chorar para explicar a realidade brasileira. Então, são situações, o problema brasileiro é absolutamente estrutural. Está no modelo de Estado brasileiro que a gente adota, um Estado ladrão, o Estado que só rouba recurso da sociedade brasileira, do cidadão, e não devolve a contrapartida, que é esperada desse Estado. É isso, é simples essa discussão. Só que a gente não promove um debate para mudar essa maldita estrutura. Quando vai se falar de Estado brasileiro, tenta conversar com o governo sobre cortar gasto. Papo inútil. Tenta falar com o governo sobre racionalizar a despesa. Papo também de maluco que não vai acontecer. Tenta falar com o governo para parar de roubar. Aí eu já estou exagerando na dose, né? Experimenta propor aí, vamos botar ordem na coisa pública, vamos reduzir o tamanho dessa máquina pública. Pelo amor de Deus, não fale isso não. Então, o Brasil é o país fadado a dar errado. Ele não consegue discutir o básico e fundamental, que é ter um Estado menor, mais eficiente, que cumpra a sua função com a qualidade, sem extorquir a sociedade, sem roubar a sociedade, sem sacanear o coitado do pobre, do aposentado e pensionista do INSS, e sem privilegiar os aposentados poderosos do andar de cima. Para eles tudo, para o resto do povo, o saláriozinho merreca do INSS. É nota -13 para a nossa imbecilidade e canalice nacional. Boa, Serrão. Agora vamos ouvir a opinião de André Marcília. A gente tem discutido nos últimos dias esse assunto aqui, mas fica bem evidente esse cabo de guerra de narrativas, né, Marcília? A gente vê o governo Lula tentando se desvincular ao máximo dessa questão do INSS, mesmo tendo o nome do irmão dele em sindicato envolvido, mesmo tendo mais de 60% de todo esse desvio acontecendo desde que existe o Lula 3. Como que você analisa essa guerra de narrativas aí e a tentativa mesmo do governo Lula, especialmente do seu marqueteiro Sidônio, de tentar fazer essas manobras narrativas aí para se desvincular desse escândalo? Olha, Mariana, eu acho que é exatamente esse o ponto que a gente tem que pegar e estrangular, que estressar no nosso debate, porque acontecem casos de corrupção dentro do Brasil e a gente cria ou começa a passar a debater não a corrupção, não quantos anos de cadeia a pessoa vai pegar, se houve ou não participação de pessoas de dentro
do núcleo duro do governo, se o Lula estava ou não estava sabendo, como que essas pessoas vão ser ressarcidas ou não. A gente começa com umas narrativas tão bizarras, tão fora da realidade, que parece que elas são feitas, elas são criadas justamente para desviar o debate. Porque, se percebe, a gente está aqui discutindo, e a gente, o Lula, o governo, eles estão discutindo que, olha, isso daí não é culpa nossa. Veja, você pega um escândalo de corrupção, de roubo de velhinhos dentro de um governo. Se fosse um país sério, tinha gente ali, eu nem vou dizer fazendo o quê, se fosse no Japão, se fosse nos países desses, até se fosse no Peru, porque a gente já viu escândalos no Peru, não precisa ir muito longe, não precisa ser um país muito incrível ou civilizado, não. E quando bateu-se na porta, inclusive nesse caso da Lava Jato, teve gente que não aguentou o tranco, não aguentou moralmente o tranco. Aqui no Brasil a gente acha graça. O governo acha graça. Ah, não, eu ponho a culpa é aquela história, a culpa é minha, eu ponho a culpa em quem eu quiser. E vai se criando, como você bem disse, uma guerra de narrativas que desfoca do fato principal, que é nós temos um caso de corrupção. E não é só sobre isso. A gente tem ainda uma narrativa à parte, como vocês bem disseram. Tem gente do PSOL dizendo que a gente é que tem que pagar isso daí. Então a pessoa entra na minha casa, rouba os meus móveis, assalta a minha caixa de joias e eu é que tenho que depois ressarcir o bandido? Quer dizer, é uma loucura, porque quem roubou a gente foi o governo. Quem está roubando a gente é o governo. E a gente tem que ressarcir ao governo? A gente não tem que ressarcir nem ao Estado, nem ao governo, nem a ninguém. Eles é que têm que nos devolver isso daí. É um escândalo, não apenas o fato, mas é um escândalo o que eles fazem com o fato. Vocês percebem? A gente está aqui às voltas com a discussão sobre Sidônio, sobre como eles vão comunicar, como eles vão não comunicar. As pessoas têm que estar presas. Essas pessoas precisam estar presas. É incrível. A gente vai criando um mundo paralelo para a corrupção no Brasil. E isso porque nós, infelizmente, perdemos o senso. Perdemos completamente o senso do que é importante e o que não é importante. E isso a nossa Suprema Corte tem toda a culpa. A culpa é da Suprema Corte quando passou a colocar o foco total de punições em liberdade de expressão, rede social, gente que se manifestava e ao mesmo tempo, soterrou de uma vez por todas a Lava Jato. A gente já conversou isso aqui, e eu já conversei isso em diversos outros programas da grade da Gazeta, que esse jogo duplo, né, de luz e de sombra, em que a liberdade de expressão vai se apagando e, ao mesmo tempo, os casos de corrupção da Lava Jato vão se tornando irrelevantes na opinião pública, a partir da caneta de ministros do STF, nós criamos dentro do Brasil uma completa falta de sintonia moral. Uma falta de sintonia moral. Perdemos a percepção, a sensibilidade sobre o que importa e o que não importa, sobre o que é relevante e o que é irrelevante, sobre quais são os valores que nós desejamos ou não manter. Perdemos tudo isso. E não só nós perdemos, mas se você vai hoje dentro do judiciário, pergunte a um juiz federal se ele se sente confortável de combater a corrupção como se sentia na época da Lava Jato. Pergunte a um juiz, não precisa nem ser federal, mas de qualquer outra esfera, se ele se sente confortável com a jurisprudência que tem se criado dentro do STF a respeito de liberdade de expressão e redes sociais. Se há alguma possibilidade de nós estarmos dentro de um ambiente de segurança jurídica. E, enquanto isso, nossos ministros, como a gente disse, mandando cartinhas para revista inglesa, os nossos ministros intimando as pessoas dentro da UTI, e passando o ridículo internacional, e aí prendendo o Collor e soltando o Cabral. É isso. O Brasil virou, infelizmente, isso daí. E aí quando acontece um escândalo, um absurdo como esse, um escândalo na Previdência, ao invés da gente estar aqui discutindo quando que essas pessoas vão ser presas, quando que essas pessoas vão pagar pelo que fizeram, se isso vai ou não ser devolvido, qual é o tamanho da culpa de cada pessoa,
Qual o envolvimento de quem dentro do governo ou não? A gente está aqui discutindo se foi certo ou não o Lula segurar até o último momento, se foi certo ou não o governo não rifar esse ou aquele, qual vai ser a narrativa que eles vão tentar emplacar para não atrapalhar a imagem deles nas eleições do ano que vem, já que tem a tentativa de reeleição. É isso. O Brasil perdeu, repito, isso é o mais grave. Ele perdeu as suas instituições porque elas foram corroídas por dentro, porque nós perdemos os valores. Vale menos corrupção, vale mais combate à liberdade de expressão, vale nada combate à corrupção, né? E assim vai. Nos perdemos todos a partir dessas decisões bizarras dos ministros e a gente aqui agora vai colhendo, infelizmente, esses frutos malditos. Isso vai ainda render muito problema para a gente. A única narrativa que eu me proponho a discutir é a seguinte: quem vai pagar por isso? Não somos nós, não pode ser o povo. Quem vai pagar por isso? Qual é o tamanho da culpa de cada um que está dentro do governo? E o que eles vão dizer? Eles precisam assumir isso hoje e contar para nós como isso vai ser ressarcido. Quem vai pagar por isso? É só essa narrativa que importa. Todas as demais são um blá 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 que serve para favorecer esse governo que vai criando uma dissintonia, uma desarmonia narrativa para esconder o fato principal. Verdade, Marcília. Júlia Lucy, né, como bem disse o André Marcília, se a gente soubesse que pelo menos é um escândalo que vai expor aí a corrupção, que se a gente fosse ver novamente combate à corrupção acontecendo, mas não é o que a gente vai ver esse caso sendo usado apenas politicamente. E pior ainda, como a gente já trouxe aqui nas discussões, com essa ideia aí do PSOL de que quem vai pagar a conta vai ser o pagador de impostos, né, Júlia? Mari, a gente sabe que o PSOL não sabe fazer conta, né? Quando o PSOL propôs, por exemplo, o fim da jornada 6x1, perguntou-se, tá, então quem é que vai arcar com as consequências financeiras disso? Vocês já fizeram algum cálculo? Não, isso é irrelevante. Porque existe, tá, gente? Tem algumas pessoas que atribuem isso a uma certa deficiência mental, tá? Mas não é só uma falta de capacidade cognitiva, não. Na realidade, existe sim uma linha, tá, de economistas que defende que se o governo estiver precisando de dinheiro, basta imprimir papel moeda. Que se o governo estiver endividado, deixa ele emitir mais título de tesouro, deixa ele continuar se endividando mais, o importante é custear as despesas. É porque eles ignoram por completo o fato de que mais dinheiro no mercado, menos valorizada é a moeda, menor é o poder de compra da moeda, certo? Se você é algo tão simples de entender isso, é como se a gente pegasse um copo transparente cheio de café, metade de café, e começasse a colocar água. À medida que você acrescenta água, o café fica diluído, ele fica mais fraco. É exatamente isso que acontece no caso da expansão da moeda. Você lança mais dinheiro na economia e a moeda abunda em termos de papel moeda, mas ela reduz em termos de poder de compra. Então, para o PSOL, não importa fazer conta, a matemática para eles não é uma ciência exata. Dinheiro nasce em árvore, não importa a responsabilidade. Se tiver que jogar a conta para empresário, melhor ainda, porque eles odeiam empresário. Eles odeiam quem produz nesse país. Eles realmente não entendem que o governo não gera riqueza nenhuma, que ele só está sugando, que ele só está tirando. Então, realmente, para eles, o governo paga. Essa entidade abstrata. O que é o governo? O governo nada mais é do que uma máquina gigantesca que nós custeamos essa máquina. Final de semana agora, nós tivemos o feriado de Tiradentes. Aconteceu a Inconfidência Mineira, o herói da Inconfidência foi Tiradentes. Por quê? Porque à época estavam revoltados com 20% de imposto, com o 5% que eles tinham que pagar do ouro que eles tiravam aqui.
das minas brasileiras. Era o quinto dos infernos. Por isso vem essa expressão, quinto dos infernos. Hoje, a gente paga 50% de imposto, gente. Se a gente somar todos os impostos, a gente paga 50%. Em cima de algumas mercadorias, é o dobro. Se você pegar o custo de um carro, custo mesmo, e você vê quanto que ele é vendido, ele é literalmente colocado 100% de imposto sobre essa mercadoria. Então, o governo, ele escraviza a gente. É a escravidão moderna, é a escravidão feita pelo governo. Só que as pessoas, como está tudo ali embutido, está camuflado no preço dos produtos, não é todo mundo que sente esse impacto. Por isso que a gente tem que defender, eu gostaria de ver o Congresso discutir, que alguns impostos, sabe, como os impostos destinados, por exemplo, à Bolsa Família, a Pé de Meia, a Vale Gás, a custeio de energia grátis, que cada cidadão tenha que imprimir um boleto especificamente para cada um desses benefícios e pague em separado. Porque aí a dor vai vir. E doendo o bolso, as pessoas vão realmente começar a questionar e se revoltar contra aqueles políticos populistas que ficam aumentando despesa, aumentando despesa, aumentando despesa, como se eles estivessem fazendo algo assim, que não tivesse que ser pago, como se fosse bonito aumentar a despesa, para cuidar das pessoas. Então, o PSOL propõe isso porque não entende matemática. O PSOL seguiu a proposta do presidente Lula de rasgar os livros de economia. Então, falar que o governo tem que arcar com prejuízo é algo absolutamente compreensível vindo dessa turma. Só que é muito injusto que isso aconteça. E para aqueles deputados, senadores que estão acompanhando agora a Gazeta do Povo, fica aqui uma sugestão. Primeiro, que seja proibido que o INSS ou qualquer outra autarquia brasileira possa fazer parceria com entidades privadas, associativas, para fazer desconto em folha. Não deve. O único desconto em folha que deve acontecer é o determinado pela justiça no caso de pensões alimentícias. O resto, não. O cidadão tem que imprimir boleto e tem que ir lá pagar. Sugestão número 1. Sugestão número 2, proibir o Tesouro Nacional de arcar com essa despesa. Quem tem que arcar são os gestores públicos, inclusive isso é previsto dentro do direito administrativo brasileiro. Quem deu causa ao prejuízo, que arque com esse prejuízo. A começar pelo excelentíssimo presidente da República, porque ele é o chefe da máquina. O chefe do Poder Executivo é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Depois vai descendo. Ministro da Previdência, secretário, subsecretário, todo mundo. O que não dá é para mais essa conta ser jogada para cima da gente. Porque o que acontece? Não tem dinheiro mais, não. Sabe o que vai ter que fazer? Vai ter que tirar lá do SUS. Que também tem gente que acha que é grátis, né? Mas não é. Galera da plaquinha, hashtag Vive o SUS é caro. Bem caro. Mas se tiver que pagar esse rombo, vai tirar da saúde, como o Lula está fazendo, vai tirar da educação, como o Lula está fazendo, vai tirar dos idosos, que já perderam dinheiro. Então, a gente não pode passar pano, não. A gente não pode achar isso normal. As redes sociais hoje, gente, têm um poder incrível. A gente já viu diversas decisões serem alteradas devido à mobilização popular. Vamos começar agora essa campanha. O Tesouro não deve pagar o prejuízo do INSS. Quem tem que pagar é o Lula. O Tribunal de Contas da União avisou em 2023, está tendo rombo. E o Ministério não fez nada. A autarquia não fez nada. Então, agora, cada um dos omissos, dos negligentes que paguem por isso. Ótimo, Júlia Lucy. Agora a gente volta a falar sobre aquele assunto que tem repercutido bastante, inclusive no Brasil a gente viu algumas mídias que não costumam se posicionar dessa forma, criticaram bastante a decisão de Alexandre de Moraes de intimar o Jair Bolsonaro em plena UTI. E esse assunto chegou, é claro, à mídia internacional, inclusive teve eurodeputado pedindo sanção a Alexandre de Moraes.
essa repercussão internacional é bem importante neste momento, né, Jorge Serrão? E é absurdo que isso esteja acontecendo. Isso é o surrealismo completo da juristocracia brasileira, dessa tirania tupiniquim esquisita. No mínimo, a gente pode definir isso aí como um exagero absolutamente desnecessário. Que vantagem levou o Supremo Tribunal Federal tomando a medida burocrática de comunicar a Bolsonaro oficialmente que ele estava ali réu pelo Supremo Tribunal Federal, dentro da UTI? Nenhuma. O efeito prático disso, nenhum. Agora, o efeito psicológico, psicossocial de uma medida dessa é assustador. Todo mundo, para todo mundo, para o planeta inteiro, para o universo inteiro, ficou claro que tem um excesso sendo praticado contra a figura do Jair Bolsonaro. Parece uma questão pessoal de uma instituição ou de alguns membros dessa instituição contra o Jair Bolsonaro. Aquela história consagrada do derrotamos o bolsonarismo. O pior é que essa frase, a análise é equivocadíssima. Não derrotamos o bolsonarismo coisa nenhuma, pelo contrário. Aumentaram, encheram a bola do bolsonarismo com a perseguição a ele. Não entenderam até agora que foi isso? Só isso que aconteceu? Só isso que aconteceu. O Bolsonaro, do ponto de vista pessoal, está sendo pressionado, prejudicado, perseguido, mas o tal bolsonarismo que se queria derrotar, ele está gigantesco, ele cresce a cada instante. E ele já está de um jeito que eu diria que ele não depende mais nem do próprio Jair Bolsonaro, tá? Pararam já para pensar sobre isso? Hoje, o bolsonarismo, que é algo que não tem uma definição clara, não é uma doutrina política, se ele existe, vamos colocar assim, ele é muito maior do que o próprio Jair Bolsonaro. E isso quem provocou foi o equivocado sistema de poder no Brasil. A perseguição a Jair Bolsonaro e a quem o acompanha. Uma perseguição insana, burra do ponto de vista político. Estratégia de Zé Ruela, para parafrasear um outro aí, né? Isso foi uma estratégia de Mané. Só Mané que achou que essa daí era uma boa estratégia. E agora vem os efeitos colaterais. Então, essa de ontem foi o exagero do exagero, para eu usar uma palavra assim, né, até imprecisa. Porque, na verdade, você intimar alguém que está numa UTI tentando se recuperar, que pode estar morrendo, porque quem está na UTI está tentando ter chance de sobrevida. Então, quando você age contra alguém que está numa condição dessa, você pode estar agindo de maneira criminosa. Tem que usar a palavra certa. Não tem outra palavra. Então, isso aí é imperdoável. O que foi feito é imperdoável. As pessoas comuns não vão aceitar isso. O brasileiro, então, ele se condói nesse tipo de perseguição. Que eu insisto, inútil. Para que serviu isso? Para nada. Expôs a pobre da oficial de justiça, que, aliás, vou fazer aqui um parênteses, ela foi chamada de oficiala de justiça. Por favor, o meu ouvido não é pinico. A palavra oficiala não existe na língua portuguesa. A não ser que você vai dizer que vai oficiar para uma mulher. Então vou oficiá-la, vou oficiar para aquela mulher. Agora, chamar a moça de oficiala, isso é um xingamento. Isso é um desrespeito, um atentado contra a língua portuguesa, que foi cometido aí até pelo sindicato da categoria deles. Oficiala não existe. Oficial é o termo oficial que vale para o masculino e para o feminino. E vale até se tiver o oficial trans, também está valendo para ele. Tá?
Ah, meu Deus do céu, está cada vez mais difícil suportar a idiotice, a imbecilidade nesse país. Os caras estão tomando realmente o poder, estão assumindo uma hegemonia impressionante. E a capacidade de reação contra tanta idiotice, contra tanta injustiça, contra tanta canalice, contra tanto fato criminoso, está se mostrando pequena ainda. Precisa crescer mais. Está muito fraca a capacidade de oposição. Está muito lento o processo. Mas o interessante disso tudo é que os errados estão jogando contra eles mesmos. Eles estão se derrotando. Essa talvez seja a única vantagem de tanta porcaria que está acontecendo em nosso país. Mas aquilo de ontem contra o Bolsonaro foi algo abominável do ponto de vista humano. Quem tomou essa decisão, quem permitiu que isso acontecesse, tinha que sentir vergonha disso que ocorreu. Agora, eu faço questão aqui de responsabilizar o hospital. O hospital jamais poderia ter permitido que aquilo acontecesse. O hospital jamais poderia ter permitido que uma pessoa trajada indevidamente entrasse numa unidade de terapia intensiva. Em qualquer lugar do planeta, quem entra numa unidade de terapia intensiva tem todo um cuidado de indumentária para entrar. Tem a roupa especial para entrar, para sair. É tudo jogado fora. É um lixo hospitalar especial. E aquilo que aconteceu ontem, eu vou usar meu português castiço para definir. Aquilo foi uma esculhambação. O hospital não poderia ter deixado que aquilo acontecesse. A equipe médica jamais. A ética médica não permite que um negócio daquele tivesse acontecido. Ai, mas o ministro é poderoso. Ai, eu tenho medo do ministro. Amiguinho, de novo. Se você tem medo do ministro, então muda de planeta. Ali não era uma questão se você tem medo, se o ministro é poderoso, se tem uma ordem dele ou não. Aquela ordem ali não poderia ser cumprida do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da segurança da vida de uma pessoa. Aquela oficial de justiça entrou completamente sem condições na UTI. Isso para começar a história. Segundo, mesmo que ela tivesse condições, também não deveria entrar na UTI, que aquele não era o momento de fazer uma pressão psicológica contra o Jair Bolsonaro. Ah, mas você considera ele um monstro, um bandido, um criminoso, um golpista. Tá, mesmo que você considere isso, nem sendo assim, você poderia fazer isso num hospital. De novo, numa unidade de terapia intensiva. Então, o Brasil está exagerando na dose da estupidez, da ignorância, da truculência, do desrespeito à legalidade com legitimidade. Não tem legalidade um oficial de justiça entrar numa UTI, vestido adequadamente ou não vestido adequadamente. Isso não tem legalidade. Isso fere o bom senso, fere a ciência, fere tudo que você puder imaginar, fere os direitos humanos. E aí agora vem o efeito colateral. O caso agora repercute lá fora, tem deputado europeu cobrando sanção contra o ministro Alexandre de Moraes pela decisão que tomou, e aí o pirão desandou. Já era. Agora, o que vai acontecer disso aí? Nada. Novamente, nada. Tudo de errado pode continuar sendo feito no Brasil e nada. É só nós aqui que fazemos, vamos falar um pouco mais alto, alguns parlamentares que estão gritando e reclamando. O resto passa batido, vale tudo. Olha, eu pensava que Vale Tudo fosse só a novela da Rede Globo reeditada. Dureza. Dureza mesmo, viu, Jorge Serrão? André Marcília, ontem a gente ouviu os seus comentários, também suas análises, né, sobre esse caso. A gente comentou sobre o sindicato processando Jair Bolsonaro também por ter divulgado o vídeo desse momento em que a oficial chegou ali à UTI.
E muita gente colocando como se Jair Bolsonaro tivesse colocado essa oficial em uma saia justa, digamos assim. Mas quem colocou foi o STF, né? Olha, é incrível como a gente inverteu isso, né? Isso é ridículo, não tem outra palavra. Isso é ridículo, né? Os oficiais de justiça, eles, é isso que a gente comentou hoje, ontem vale a pena a gente trazer de volta essa questão para que a gente entenda de uma vez por todas. O oficial de justiça é um servidor público. Público significa o contrário de privado, ou seja, a pessoa que exerce uma função pública, ela está exposta ao público. E o público pode, portanto, filmar. Deve filmar. É seu direito filmar. É seu dever, se aquela ordem, inclusive, é abusiva e ilegal, como no caso. Então, a gente tem um funcionário público exercendo um ato público e a pessoa está exercendo aquele ato a mando de um ministro que está cometendo uma ilegalidade. Você tem o direito de filmar, você tem o direito de se defender filmando, até para usar aquilo futuramente na sua defesa, para mostrar que aquele ato é nulo, que aquele ato é ilegal, que aquele ato é imoral. E assim foi feito. Ponto. Ah, mas ele não podia divulgar, ele podia divulgar. A imagem de pessoas públicas e a imagem de pessoas públicas ou não, em atos públicos, não é protegida por lei. Quer um exemplo? Bom, se você vai num show, o show é um lugar ali, certo? Que está todo mundo, etc. Se você filma o cantor, você pode divulgar aquela imagem? Claro, você não vai filmar o show inteiro porque aquilo é uma obra, mas você pode filmar a imagem do cantor? Pode. Se você divulga a imagem, uma foto de uma revista, de um cantor ou de uma celebridade no meio da rua, você pode publicar aquela foto? Pode. Você tem que pedir autorização? Não. Você comete algum ilícito? Não. Aquela é uma pessoa pública. Se você está no estádio de futebol e você não é uma pessoa pública, mas no estádio de futebol alguém te fotografa lá na torcida gritando, você pode publicar aquela imagem? Pode. Você pode divulgar aquela imagem? Pode. Por quê? Porque você é uma pessoa que não é pública, mas estava num ato público. Ali a gente tem um servidor público num ato público. É tudo público. É dever, é direito da pessoa filmar e divulgar o que ela quiser. Ah, mas constrange pelo sensacionalismo, constrange pelo ridículo. E o ridículo não foi gerado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é vítima do ridículo. O sensacionalismo existiu por parte do STF. O sensacionalismo existiu pelo ato absolutamente indevido do ministro de intimar uma pessoa dentro da UTI. Esse é o fato ridículo. E esse é o fato sensacionalista. E a esse fato, o Bolsonaro não deu causa. Quem deu causa foi o ministro. Então, o que a Associação dos Oficiais de Justiça devia fazer é direcionar essa sua cartinha para o ministro. Fala assim, ministro Moraes, nós, oficiais de justiça, somos pessoas que podemos ficar expostas ao ridículo. Por favor, modere aí nas suas decisões para que a gente não passe vergonha da próxima vez e manda a cartinha lá para o STF. Essa é a minha sugestão aos oficiais de justiça. Da próxima vez, façam isso, se tiverem a mesma coragem de fazer isso em relação ao Bolsonaro. Em relação à intimação, eu acho que não precisa dizer nada. Não é nem uma questão de lei. Veja, a gente tem lei? Tem. O artigo 244 dos Códigos de Processo Civil, que pode ser interpretado subsidiariamente ao penal, já que o penal não tem uma lei específica, bola para cá, bola para lá, a dignidade da pessoa humana, enfim, a gente pode usar todos os artigos para mostrar que o ato é ilegal. Mas veja, não precisa de muito. Você aí que está me escutando, você que nos ouve, basta ouvir o mínimo de bom senso. Você acha razoável uma pessoa ser intimada de que ela virou réu num caso de golpe de Estado dentro de uma UTI? O bem a ser tutelado aqui é a vida do intimado. Qual é a diferença de você intimar o cara hoje, amanhã ou daqui 5 dias? Muda o quê? Nada. Mas em relação à saúde dele pode mudar. Como mudou. Então, é isso que está na mesa. Mas ele fez uma live no dia anterior. Não interessa o que ele fez no dia anterior. Se ele fez uma live no dia anterior, é porque o médico autorizou ele a fazer a live no dia anterior. Você está dentro do hospital, num dia você come doce, no outro você não pode mais comer.
Num dia você está bem, no outro dia você está mal, senão você não estava no hospital. Se ele estava no hospital e o médico autorizou ele a fazer a live, ponto final, o médico é que tem que saber. Se no dia seguinte ele não estava mais autorizado a receber visitas, o oficial não tem direito de entrar lá, ponto final. Quem sabe é o médico. Agora o Moraes também vai querer saber sobre medicina? Ou fez-se alguma perícia médica para saber se ele estava bem como ele estava no dia anterior, quando fez a live? A live é um lugar controlado, é uma conversa entre amigos, entre fãs e etc. No dia seguinte você recebeu um petardo na cabeça de que você virou réu de um golpe de Estado, não é a mesma coisa, a situação é outra. E repito, se num dia você está bem, no outro dia você está mal, isso é assim que acontece nos hospitais. Senão você não estaria na UTI. Tem dia que o cara está na UTI e ele pode receber visita, tem dia seguinte que ele não pode mais. Tem dia que ele está na UTI e ele melhora, ele vai para o quarto, no outro dia ele piora e volta para a UTI. É assim a vida. Quem sabe é o médico. Repito, agora o STF vai querer também ser médico? Já não chega a se meter no Itamaraty, já não chega agora o STF querer se meter sobre se extradita ou não extradita as pessoas. Agora vai querer também se meter no diagnóstico médico dos outros. Então, faça-me o favor. E repito, não precisa nem ser médico, não precisa ser jurista, não precisa ser nada. É só ter um pingo de bom senso. O bom senso, às vezes, é revolucionário. Basta ter bom senso para você não passar vergonha, seja na hora de dar uma decisão, seja na hora de comentar sobre uma decisão. Ótimo, Marcília. Agora, a Júlia Luci já até comentou ali, né, no começo do programa sobre esse episódio, os absurdos, os abusos que a gente viu aí nessa intimação em plena UTI. Agora, eu gostaria que você comentasse, Júlia, sobre a importância dessa repercussão internacional. A gente vendo um eurodeputado, né, um deputado polonês, querendo essa sanção a Alexandre de Moraes. Isso ajuda a expor os abusos vividos aqui no Brasil, né? Ah, com certeza, né? O que é um eurodeputado, Mari? O eurodeputado, ele faz parte do Parlamento Europeu. Então, a União Europeia, ela tem o parlamento próprio, cada país elege uma quantidade diferente de parlamentares, e lá eles representam os interesses dos seus países e da comunidade europeia. Inclusive bastante fragilizada, porque foi também levada a acreditar nas últimas décadas de que o fim das fronteiras, o globalismo era o ideal da paz mundial e agora boa parte dos países europeus estão descaracterizados em suas culturas, reféns de uma imigração avassaladora e muitas pessoas se sentindo ameaçadas nos seus próprios países. Eu realmente lamento muito por muitos europeus nesse momento, por terem feito escolhas por líderes fracos que não buscaram o melhor para os seus países. Esse eurodeputado, ele disse que sabe o que é comunismo. Ele já viveu o comunismo, perseguição comunista. E, portanto, ele sabe o que está acontecendo no Brasil. Tem muitas pessoas que querem passar pano, que acham normal derrubar perfil, que acham normal bloquear conta de filho, enquadrar em tipo penal absolutamente errado, como é no caso da Débora, que pegou um batom, manchou uma estátua e foi colocada no crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Então, tem muita gente que ainda não entendeu a instrumentalização da justiça para fins políticos, para tirar grupo político do poder e facilitar a entrada de outro grupo político. Eu faço aqui uma ponte com a minha primeira fala sobre a crise da República Brasileira. Porque quando brigou-se aqui no Brasil para acabar com a monarquia, para instalar o governo da República, que é o governo de todos, trazendo a ideia de transitoriedade de mandatos, e esses mandatos conferidos diretamente pelo povo, num sistema democrático de eleições diretas, a ideia é que a vontade do povo pudesse se fazer representar tanto no Congresso, que altera o ordenamento jurídico, como na máquina do Executivo, que é quem faz a gestão do dinheiro que o povo contribui. Não é que contribui, né? Vamos lá. Qual pessoa paga imposto porque quer nesse país?
Eu acho que nem os pessoalistas queriam pagar imposto, só que eles nunca vão admitir isso, né? Mas a máquina faz a gestão do dinheiro que o povo é obrigado a entregar para o Estado. Então, esse uso das leis para você afastar pessoas do jogo político, isso é uma deturpação da ideia da República Brasileira. E a gente precisa rever. E nós temos que rever mesmo. Não tem problema mudar de ideia. O que a gente precisa entender é analisar a lei dentro do contexto. Por exemplo, a lei da ficha limpa. Eu mesma hoje tenho essa posição. Eu acho que tem que mudar a lei da ficha limpa. Porque se a pessoa condenada dentro da lei da ficha limpa ficar tanto tempo afastada assim da possibilidade de concorrer a cargo, você tira pessoas do jogo político. Eu acho que é a vontade do povo que tem que prevalecer. Então, se o povo decide votar numa pessoa que tenha tido algum problema, alguma condenação, e mesmo assim as pessoas querem votar, ao povo caberá as consequências. Para cada cabeça, uma sentença. Só por causa disso, o Trump pôde ganhar nos Estados Unidos. Ele concorreu condenado. Fizeram todo o esforço do mundo para tirar da disputa, tirá-lo judicialmente. Só que lá nos Estados Unidos não é assim. A vontade do povo, né, que está ali no primeiro parágrafo da Constituição americana, né, nós, o povo americano, escrevemos essa carta aqui, a vontade do povo é respeitada e mesmo pessoas condenadas acabam podendo concorrer e às vezes sendo eleitas, como é o caso do Trump. Então, o que esse eurodeputado fez foi dar o diagnóstico daquilo que nós estamos evidenciando e falando o tempo inteiro, apesar da censura, apesar da perseguição e apesar do medo. Porque não tem nenhum comentarista político no Brasil que não tem medo. Quem falar que não tem, está mentindo. Temos medo, sim. Temos medo de falar a verdade, de fazer análises profundas. Alguns nomes sequer podem ser pronunciados. Esse é o estado de coisas no Brasil. Deveria ser assim numa democracia? Não. Isso é típico de regime comunista. E é isso o que esse deputado evidenciou. O que está acontecendo no Brasil é semelhante ao que eu já vivi. É semelhante ao comunismo. Por isso está na hora de agir. Agora, o que eles vão fazer, efetivamente, não sei. Mas o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais. Sempre há a possibilidade de encaixar, né, algum tipo de consequência, algum tipo de represália, algum tipo de pena a quem descumpra princípios básicos. A própria ideia de direito humano, que é o que a esquerda levanta a bandeira, somos defensores de direitos humanos. O direito humano, ele surgiu dentro do Partido Republicano dos Estados Unidos, que é o partido de direita. Porque quem lutou nos Estados Unidos contra a escravidão foram os republicanos, não foram os democratas. Então, a ideia de que você tem um direito que transcende fronteiras e que transcende constituições, a ideia de que você tem um direito natural, inato, ao nascimento do ser humano, ele é de conhecimento de congressistas europeus, de congressistas americanos. E hoje o que a gente está vendo no Brasil, gente, é um ataque frontal aos direitos humanos. Os presos do 8 de janeiro, muitos deles estão com problemas de saúde gravíssimos e não estão tendo devido atendimento. Neste final de semana, teve uma senhora que levou uma queda, se eu não me engano, uma senhora de 75 anos, ela levou uma queda e não tinha ninguém para atender. Isso não é tortura? Uma senhora que está sendo acusada de o quê? Tentativa violenta do Estado Democrático de Direito. Uma senhora de 75 anos que não tem força para carregar nenhuma 12. Se pegasse uma metralhadora 12, ela não tinha condições de segurar a metralhadora. Mas ela está enquadrada no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, sim, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é um ataque frontal aos direitos humanos. E nós temos pessoas que estão denunciando isso lá fora, principalmente o deputado Eduardo Bolsonaro. Muita gente fez chacota dele, mas ele está lá nos Estados Unidos fazendo essas denúncias.
O que acontece nos Estados Unidos reverbera na Europa também. Então, esse escândalo que hoje nós estamos vivendo no Brasil já é de conhecimento mundial e a gente, sim, deve ver em breve consequências aos algozes da nossa democracia e dos direitos humanos aqui no Brasil. Ótimo, Júlia. Olha só, a gente vai ter como tema principal daqui a pouco no Entre Linhas o seguinte, inclusive a gente tem matéria na Gazeta do Povo, da nossa querida editora Raquel Derevec, que é o seguinte: STF forma maioria para condenar mulher que pichou estátua com batom há pelo menos 11 anos. Então a gente vê o STF formando maioria, no caso Débora, apesar da divergência do ministro Fux. Tudo isso acontecendo, né, Serrão? Enquanto a gente vê o PL da anistia sendo engavetado, enquanto a gente vê o presidente do STF viajando com a imensa comitiva do governo Lula lá no Vaticano, e pelo jeito a gente vai ver muitos episódios ainda acontecendo até, enfim, a gente torcer aí para que esse PL seja desengavetado, né? Então vamos para a barbaridade do dia hoje. Vamos lá. Olha essa. A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro vem a público manifestar seu repúdio ao bloqueio de sua conta oficial do Instagram, bem como a conta da sua advogada, doutora Carolina Siebra, realizado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O bloqueio se deu após um comentário feito pela doutora Carolina em uma postagem do parlamentar, no qual foi dito de forma respeitosa, abre aspas, presidente, cumpra sua promessa, no sentido de colocar em pauta a urgência do PL da anistia, tema que as fãs têm acompanhado de forma ativa em defesa das pessoas presas em razão dos eventos do 8 de janeiro. A nota prossegue dizendo: ressaltamos que sempre mantivemos o respeito e a urbanidade no trato com todos os parlamentares e instituições. No entanto, não abriremos mão de nosso dever enquanto cidadãos e representantes de centenas de famílias atingidas de cobrar posicionamentos e ações concretas do parlamento frente às arbitrariedades que vêm sendo cometidas contra pessoas simples e comuns da nossa sociedade. Entendemos que quem assume uma posição de tamanha relevância pública deve estar preparado para ouvir cobranças e críticas feitas de forma democrática e respeitosa. O bloqueio de vozes dissonantes, sobretudo quando expressas dentro dos limites da civilidade, fere o princípio da liberdade de expressão e empobrece o debate democrático. Reafirmamos nosso compromisso com a legalidade, o respeito às instituições e a defesa dos direitos humanos de todos os cidadãos. Brasília, 25 de abril de 25, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Olha, isso aqui é algo surreal. O que a gente está vendo, o presidente Hugo Mota pode até aproveitar aí a viagem ao Vaticano para fazer lá um tipo de perdão, né? Pedido de perdão. Porque do jeito que a coisa vai, a maneira como ele encaminhou esse caso da anistia é péssima. Para se eleger presidente da Câmara, não, dou todo o apoio, vou apoiar, vou voltar, vou fazer, vou acontecer. Assumiu, jantar no Supremo, conversa com Lula, outros jantares, e aí mudou de posição. E agora fica vacilante. A gente já não tem mais certeza se ele está a favor ou contra, se ele, na verdade, ele não quer a urgência de jeito nenhum. Ele quer botar a anistia, ele deve pautar, porque não vai ter outro jeito, mas vai empurrar com a barriga para que nada seja decidido a tempo. E o dia que chegar ao Senado, aí vai ficar pior ainda, porque lá Davi Alcolumbre já disse claramente, publicamente, para quem quisesse ouvir, que a anistia não é uma prioridade do povo brasileiro, na visão dele, Alcolumbre, né? O homem que nomeia para quem ele quer no Ministério das Comunicações. Então, esse é o Brasil, zil, que a gente tem que aguentar. O país da tirania opressora e na qual aqueles homens públicos, inclusive os representantes eleitos do povo, estão demonstrando total desapreço pela democracia. É nota -13 a dar com pau. Boa, Serrão. Marcília, a gente sabe que os ministros ainda podem alterar os votos, mas é muito pouco provável, né, nesse caso do julgamento da Débora.
Eu acho que esse caso da Débora, a Débora está condenada, né? Então a gente tem agora, o que aconteceu? Vamos também, só para colocar então para o nosso espectador. A Débora está condenada, não importa há quantos anos. O que vai se decidir ainda em relação aos demais votos é quanto tempo de condenação. Tem uma coisa interessante nesse voto do Fux, que é o seguinte: ele condenou ela por dano ao patrimônio, ele não condenou ela por golpe. Então, por isso que o Fux relativiza a dosimetria. E é isso. Não tem como relativizar a dosimetria e querer condenar a pessoa por golpe. Vou botar aqui uma pena de 1 ano, mas ela deu um golpe de Estado. Bom, então alguma coisa está errado nessa história. Ou deu golpe, ou condena a 1 ano. Então, o Fux ele faz o certo, que é, eu entendo que ela não deu o golpe, e, portanto, a dosimetria aqui ela vai lá para baixo e condenou a 1 ano e 6 meses. Como ela já estava presa há mais de 2 anos, se o voto do Fux fosse adiante, ela estaria solta e, inclusive, deveria ou poderia até mesmo buscar um ressarcimento do Estado por deixá-la presa por mais tempo do que a sua própria condenação final. Mas o voto do Fux não é o que vai prosperar, a meu ver. Infelizmente, não é. E não é por quê? Até chego a pensar aqui, veja, a gente não pode ser ingênuo e achar que esses 5 não se conversam. Vamos nos lembrar que esse caso está com esses 5 justamente porque eles se conversam. É justamente pela possibilidade de que houvesse voto surpresa dos 11 que o julgamento está entre os 5. Veja o que o André Mendonça tem feito. O André Mendonça tem dado alguns votos de absolvição, o André Mendonça tem levado alguns casos do dia 8, pedido de destaque levado para o plenário físico. Então, para justamente não ter essa discussão, que esse caso está apenas com esses 5 ministros, esse e os do golpe também, né? Bom, então, na prática, o que a gente tem pela frente é o Fux relativizando a pena, relativizando que houve um golpe, mas a gente tem aqui que se perguntar uma coisa: se houvesse chance desses ministros, se houvesse chance do voto do Fux prosperar, será que o voto do Fux teria sido esse? Se dentro do STF eles não soubessem, por exemplo, os próximos a votar são Carmen Lúcia e Zanin. Qual é a chance de Carmen Lúcia e Zanin falar que a Débora não cometeu crime algum, ou que a Débora só rabiscou mesmo uma estátua e resolver isso assim? Qual é a chance? A Carmen Lúcia, com a recente agressividade que ela tem em suas decisões, não é? E o Zanin, que, vamos lá, né, tem sido um pouco um amigo da turma, né? Ele está com a turma, literalmente. Então a gente não tem muita chance de haver uma surpresa em relação a esses outros votos. Portanto, o do Fux vai ficar isolado, e eu acho que foi esse o acerto, né? O acerto combinado. Foi esse, mais ou menos, foi isso que todos ali sentiram que deveria ser assim. O Fux fica bem com a sua consciência ao relativizar a pena, e todos ficam bem com a consequência que é ela ser condenada de forma severa. Acho muito, mas muito difícil que o voto do Fux seja acompanhado pelos demais, ou haja algum tipo de revisão de pena agora, de todos, que eles relativizem a pena da Débora. E por que eu acho difícil? Porque se eles relativizarem a pena da Débora agora, como que eles vão justificar os outros estarem presos? Se a Débora não deu golpe, por que então todos os outros que também não entraram nos prédios deram? E se a Débora não deu golpe, por que todos os que entraram, mas simplesmente fizeram quebra-quebra, devem ser condenados pelo golpe? Então você percebe, se eles soltarem a Débora, se eles entenderem de uma forma diferente a pena da Débora, a gente provavelmente cria uma fissura dentro de todos os réus do dia 8. E isso o STF não vai permitir. Pelo menos não vai permitir agora. Acho que talvez permita se um dia não tiver mais volta, se eles sentirem que a vaca foi para o brejo, se eles acreditarem que a anistia vai adiante e resolverem então falar assim: olha, como a anistia vai adiante, deixa a gente mesmo resolver essa questão e relativizar essas penas para barrar a anistia. Talvez nesse único momento. Mas a gente tem hoje um Congresso acovardado e um presidente que é o Hugo Mota,
que parece que está lá literalmente a passeio. Então, não temos esse cenário no momento. Portanto, acho muito difícil. A Débora provavelmente será, infelizmente, condenada. A pena talvez possa ser relativizada um pouco, mas qual é a diferença de 14 para 12 para 11 para uma pessoa que não tinha que pagar nada, porque não fez nada? Fez uma pichação, igual aqui militantes de esquerda fazem o dia inteiro em estátuas, em prédios públicos e saem aplaudidos, são recebidos no salão principal do Palácio do Planalto, quando não ganham cargos e até mesmo dinheiro do nosso bolso. Ótimo, Marcília, antes até de a gente se despedir dos comentaristas e, né, fazer essa parte final aqui do Sem Rodeios, quero deixar um recado para você. Se você ainda não curtiu este link, né, essa transmissão que você está acompanhando aqui, faça isso para ajudar a gente a chegar a ainda mais pessoas, né, levar essas informações adiante. E fica o convite também para você assinar a Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. E aí você tem acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. gazetadopovo.com.br/oferta, ou então apontando a câmera do seu celular aqui para o código que você vê na tela. Até queria conversar mais, puxar mais um assunto com a Júlia Lucy, mas a gente já está com Entre Linhas quase começando. Já, inclusive, a deputada Bia Kicis estará conosco no programa Entre Linhas. A gente também vai discutir aqui com os outros comentaristas sobre esses assuntos, os mais importantes do dia, inclusive esse julgamento da Débora, né? Esse caso da mulher do batom, como é assim conhecido, né? Serrão, obrigada pela companhia aqui. A gente se vê novamente no Sem Rodeios, mas já deixa o recado aí para o pessoal ficar nesse link que será automaticamente direcionado para Entre Linhas também. Fica nesse link, eu vou aplicar agora uma condenação. Mariana Braga, você tem porte de arma? Ah, por causa do batom? Tô armada com esse batom Está aqui. condenada a apresentar o Entre Linhas daqui a pouco, ser campeã de audiência e está condenada segunda-feira a voltar aos Sem Rodeios até o dia 30. Pena máxima para você. Tchau. Pena máxima, tchau. Achei que ele ia falar que eu tô armada por causa do batom, porque tô com batom vermelho também, né? E no Brasil, do jeito que tá, e como bem lembrou a Júlia Lucy, a gente tem medo de tudo. A gente que comenta aqui todos os dias, coloca a cara a tapa, a gente realmente tem medo, infelizmente, porque democracia não é exatamente o que a gente vive aqui. André Marcília, obrigada pela companhia. Nos vemos novamente na semana que vem no Sem Rodeios. É isso aí, o Serrão tem cabelo, mas tá bravo. É isso, Mariana, Serrão, Júlia Lucy, toda a nossa audiência, um abração. Até a semana que vem. Né, Júlia, obrigada pela companhia. A gente se vê novamente na semana que vem no Sem Rodeios. Mari, muito obrigada a você, obrigada pela paciência com o meu problema de conexão, um abraço para os meus queridos Serrão, André, nossa audiência maravilhosa, e enquanto o presidente Lula está preocupado, né, em defender Erika Hilton, que agora vai ser classificada como homem para entrar em território americano, a gente continua aqui no Brasil trabalhando muito para pagar o rombo que os incompetentes permitiram milhares de idosos passarem no país. Vamos fechar esse programa com muita revolta, porque a revolta gera mudança. Beijo para todos. Obrigada, Júlia. Esperem aqui, esse link vai fazer um redirecionamento direto ao link do Entre Linhas. Eu volto já em pouquíssimos minutos, 2 minutinhos, a gente já entra com o Entre Linhas. Tem a deputada Bia Kicis nos aguardando já para fazer a entrevista no Entre Linhas e a gente chega com os assuntos mais quentes do dia. Não perca, eu encontro vocês já.